Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero analisar aqui uma passagem bíblica que muitos, por não terem uma boa tradução, fazem uma confusão muito grande com esses versículos. O texto que eu vou usar aqui, ou os versículos que eu vou usar aqui, são versículos que estão no capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Nesse capítulo 7, Paulo está dando conselhos concernente ao casamento. E quando ele fala nos versículos 36 a 38, que é os textos que nós vamos analisar aqui, muitos fazem uma confusão terrível. Por exemplo, quando você lê esses versículos na tradução João Ferreira de Almeida, edição Revista e Corrigida, você lê da seguinte forma: mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração, notem, guardar a sua virgem, faz bem. O 38. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então, quando você pede para que as pessoas que leem na tradução João Ferreira de Almeida, principalmente, né, muitos que nós conversávamos no passado, né, que explicasse o que Paulo estava querendo dizer aí, e aí era até engraçado, né? Alguns diziam, não, aí Paulo está dizendo que se a pessoa tem uma moça virgem na casa e se ela quiser casar, né, ele pode deixar ela casar, mas se ele não quiser deixar ela casar, faz melhor ainda. Então ele pode segurar a filha dele sem deixá-la casar. É isso que Paulo está falando aí. E é interessante que essas pessoas têm esse conceito em função de uma tradução totalmente truncada, né? Falam essas coisas e encontram o aval, por exemplo, em comentários, como está aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, esses mesmos versículos, 1 Coríntios 7, do 36 ao 38, onde tem um comentário no pé da página, dizendo assim, olha, os versículos 36 a 38 podem ser traduzidos assim, olha como diz, no caso de um homem que tem uma filha que está passando da idade de casar, eu aconselho o seguinte, se ele achar que não está tratando bem e que ela deve se casar, então que ele faça o que quiser e deixe que ela se case. Não há pecado nisso, olha o 37. Mas, se ao contrário, que ele não se sente na obrigação de deixá-la se casar, se resolveu mesmo que ela deve ficar solteira, e se é capaz de manter firme o seu propósito de fazer o que deve, então ele faz bem em não deixar a sua filha se casar. Olha o 38. Assim, o homem que deixa a sua filha casar faz bem, mas aquele que não deixa faz melhor ainda. Olha que comentário, hein? Então as pessoas já têm uma Bíblia truncada, difícil de entender. Aí pega uma Bíblia que, né, teoricamente teria um português mais fácil e lê um comentário sobre esse, ele fica convicto que realmente é isso que Paulo está dizendo. Que os pais, né, especialmente o pai, se ele não deixar sua filha casar, ele está fazendo uma boa coisa. Se deixar casar, tudo bem, mas se ele não deixar casar, está fazendo melhor ainda. Então vejam que conceito totalmente deturpado. Será que era isso que Paulo estava querendo dizer? Claro que não. Então vamos pegar uma tradução, a melhor tradução que existe. Digo isso e até hoje não encontrei alguém que me conseguisse mudar esse meu pensamento. A tradução do Novo Mundo é a melhor tradução que existe. Vejam como a tradução do Novo Mundo coloca esses versículos em harmonia com o que Paulo escreveu. Esse é o grande detalhe. 1 Coríntios 7, 36 ao 38, tradução do Novo Mundo. Diz assim, olha, mas se alguém, por ficar sem se casar, acha que está se comportando de modo impróprio, e se ele estiver além da flor da juventude, então isto é o que deve ocorrer, que ele faça o que quer. Ele não peca, que se case,
No entanto, se alguém estiver resolvido no coração e não sentir necessidade, mas tiver controle sobre a sua própria vontade e tiver tomado no seu próprio coração a decisão de não se casar, ele fará bem. Assim também aquele que se casa faz bem, mas aquele que não se casar fará melhor. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de alguém que já passou da flor da idade, tem um desejo muito forte, impulsos sexuais fortes. Então, em vez de ficarem fazendo coisas erradas, essa pessoa deve se casar. E se case. Agora, se ele tem controle sobre os seus impulsos, tem controle sobre sua vontade, e já passou da flor da juventude, né? Então, se ele achar que não deve se casar, fará melhor ainda, porque um servo de Jeová solteiro, ele tem mais tempo para servir a Deus. Não é isso? Ele não precisa estar se preocupando com a família, assim por diante, porque ele sendo solteiro, então ele tem mais tempo livre para servir a Jeová. Então é isso que Paulo está falando. Não tem nada de segurar uma moça, não deixa ela casar. Já pensou se a pessoa tomar isso aqui ao pé da letra? Que confusão, né? Já imaginou a moça querendo se casar e o pai proibindo o casamento? Porque aqui dá a entender que o pai proíbe o casamento, né? É o que dá a entender, inclusive no comentário aqui da Bíblia na linguagem de hoje. Então vejam que quando você tem uma tradução que não tem textos acrescentados, uma tradução com português ali em cima, né? Externando aquilo que o escritor, né, no caso Paulo aqui, colocou para as pessoas da sua época e trazendo para os nossos dias de maneira bem clara. Então, aí está o grande abismo que existe, né? Entre a verdade e aquilo que não é verdade, e por não ser verdade é confuso, né? Então, meus irmãos, é esse texto que eu quero passar para vocês hoje, e que aqueles que porventura ouvirem, né, que analisem, né, o que é ter uma tradução maravilhosa como nós temos em mãos, a tradução do Novo Mundo. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.